Muito bem, pessoal, estamos de volta. Mais vídeo aqui do canal Bioevolução. No vídeo de hoje, pessoal, o título vai ser: esqueça tudo o que você aprendeu com a Marvel, com a DC, com toda essa questão sobre que foi programado na nossa cabeça, sobre a questão de heróis, sobre a questão de vilões, sobre a questão de poderes, sobre a questão de meta-humanos, super-humanos, enfim. A realidade sobre isso é o que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Que na verdade, a boa notícia que eu vou dar para vocês é que tudo isso existe. Tudo isso existe. Não é loucura. Eu sei que muitas pessoas podem pensar assim: ah, é loucura isso não existe. Isso é uma viagem. Você está viajando com essas coisas que você assiste. Primeira coisa, que eu mal estou assistindo coisas ultimamente. Mas eu já assisti muito, né? E outras pessoas assistem e ficam idealizando essas coisas. Mas assim, pessoal, toda a jornada minha de vida, de existência, o que eu aprendi foi, nesses últimos anos, eu venho aprendendo que tudo isso existe, coisas vão se confirmando, não só teorias que eu leio algo, mas experiências mesmos, vivências, questões que a gente observa, coisas que a gente passa, coisas que acontecem. Tudo isso existe. Toda essa questão que você aprendeu com a Marvel, com a DC, sobre super-heróis, existe. Mas existe um porém. Eu sempre falo, acho que eu falei num vídeo meu, não lembro qual, que um raio não vai cair na sua cabeça, de repente você vai sair correndo muito rápido, igual Flash, ou vai sair voando, ou vai teletransportar, ou coisas do tipo. Mas, pessoal, assim, estamos ali entrando numa realidade hoje, numa era, isso já é realidade, que essas coisas, elas sempre aconteceu, só que, como não tinha o advento da internet, essas coisas não eram divulgadas, ninguém ficava sabendo de nada. Mas antes mesmo toda essa divulgação de internet, eu já tinha assistido há muitos anos atrás alguns documentários sobre super-humanos, sobre pessoas que tinham feitos extraordinários. Um deles conseguia erguer um carro. Olha só, um cara sozinho erguia um carro. O outro rasgava um livro com a capa dessa grossura aqui, ó. O outro tocava no fio e não se queimava, não tomava choque. O outro conseguia fazer pegar fogo num pouco de palha ou de papel. Esses 4 fenômenos eu vi na internet. E essa época não existia IA para fazer montagem nem nada, pessoal. Há anos atrás. Então eu já tinha visto isso. Só que para mim, lógico, aquilo ali era algo... Mas eu sempre acreditei fortemente nessa possibilidade. Sempre acreditei. E depois que, com os anos, eu fui conhecendo outras questões, como mecânica quântica, depois que eu desfiz de toda essa lavagem cerebral da matrix religiosa, e tive outros conhecimentos também sobre metafísica, conhecimentos sobre ufologia, que está totalmente em ligação, conhecimentos um pouco da mitologia, conhecimento da cosmologia, que mais? Conhecimento sobre energia, frequência, vibração, enfim, essas coisas. Então a gente vai somando as coisas e as coisas vão acontecendo. E eu tive vivências também. Vivências espirituais, interação com espíritos. Eu vou falar abertamente nesse vídeo. Interação com espíritos, interação com extrafísicos, com seres não humanos extrafisicamente, espíritos, pessoas, experiências de 3º grau, 4º grau ali, com extraterrestre, que no caso é o avistamento de uma nave, ouvir a voz de um extraterrestre num determinado lugar, em um vórtice. Imagina você ouvir, você não vê ele, mas você escuta a voz de um extraterrestre. Então assim, essas coisas, fora outras coisas que aconteceu comigo, fenômenos de quebrar um prato ali, som tocando nele, estourar uma tomada, estourar uma fonte de computador, luz ficar fraca e ficar forte de novo, dentre outras coisas. Então eu percebi que tudo isso
que é trazido pelos filmes, pelas séries, não é só ficção, existe. E também não é só teoria de livro, existe. Mas, para se conseguir tudo isso, é aí que está o ponto, que eu vou falar agora. Que é justamente onde eu queria chegar. Não é do nada, não é sorte, um raio cai na cabeça e tal. É óbvio, pessoal, que assim, ó, existem pessoas, tá? Isso eu tenho que falar. Existem pessoas afortunadas, eu vou usar essa palavra para que se entenda, que se eu usar outros termos aqui você não vai entender. Então existem pessoas afortunadas que nascem com esses dons, de uma certa maneira já ali ativa. E se ela treinar, se ela praticar, ela se desenvolve, evolui. Mas existem outras pessoas que não. É igual o jogador talentoso e o jogador que não é talentoso. O que não é talentoso vai ter que se esforçar para chegar no nível do talentoso. O talentoso tem facilidade. Entendeu como é que é o negócio? Então é isso. Mas é possível desenvolver tudo isso, esses aspectos. Agora, existem várias questões, pessoal. Infelizmente, hoje, com a limitação cerebral de 10%, nem isso, 8, 7%, com as hélices do DNA desativada, aí você vai ter que pesquisar a Suméria para entender isso. Pesquise só a Suméria, para não prolongar isso aqui. Você vai entender isso. Por que disso? O tempo de vida curto para que o ser humano tenha um tempo para ter um entendimento de tudo isso, a prática, a maestria de desenvolver todos esses atributos, que seria aí minimamente uns 300 anos de vida para se ter esse entendimento, dentro da minha concepção. 100 anos é muito pouco, principalmente com um corpo defasado. Para se conseguir realizar tais feitos, que o próprio Mestre Jesus já tinha falado, que nós faríamos igual ao maior, pelo menos, assim, o corpo tem que estar em sincronia perfeita praticamente. Saúde, emoção, físico, mental, cerebral, tudo. Entendeu? E aí a experiência e a maestria. Então, 300 anos no mínimo. E bem com saúde, né? Então, esse é um ponto principal. Porque com isso vai ter o conhecimento, vai ter experiência, vai ter desenvolvido todos os atributos frequenciais, energéticos e tudo mais. E aí vai se chegar nesse patamar de se dominar essas questões. E questões humanas real hoje, que está ao alcance do ser humano mais fácil de desenvolver, por incrível que pareça, é a questão da telepatia, é a questão da telecinesia, ou da pirocinesia, ou da eletrocinesia, ou a levitação. Que mais? Materialização, desmaterialização, materializar espírito, desmaterializar espírito. Olha que coisa louca. Pois é, controle do clima, controle sobre elementos, super força ou a força acima da média, e dentre outras coisas. Super velocidade de pensamento, super velocidade de processamento, super velocidade de armazenamento, que seria memorizar as coisas rápido, processar as coisas rápido, e aí obviamente tudo isso já está ao alcance do ser humano. Hoje, falando hoje, mas para se conseguir isso hoje, é assim, ó, muito suor, pessoal, muito treinamento. Primeiro você vai ter que começar com a sua alimentação, mudar toda a sua alimentação. Industrializado, esqueça. Esse é o primeiro ponto. E não tem esse negócio, esqueça. Tornar seu corpo mais alcalino, limpar seu corpo, desintoxicar seu corpo. Segundo, é um trabalho no aspecto emocional. Limpeza, faxina emocional. Toxinas mentais. Então, corpo emocional. E o trabalho energético, que é um trabalho de subir o campo energético, o campo toroidal do seu corpo. Fazer ele vibrar de forma mais acelerada. A energia elétrica, a carga elétrica do seu corpo ficar mais acelerada. Isso atomicamente falando, não é nem meramente eletricamente falando dentro do seu corpo, mas atomicamente falando. E aí, para se conseguir isso, você vai ter que fazer muito exercício físico, se alimentar corretamente com carne vermelha, bastante frutas e legumes, mas comer a ponto que o seu corpo se nutra, principalmente de proteínas. O segredo é a proteína. Nutrir seu corpo, está bem nutrido.
Depois desse aspecto do físico e da alimentação, você vai precisar receber um upgrade, uma potencialização externa. Hoje temos tecnologia, que aí vem a questão ufológica. Quem fornece isso são seres não humanos. Então você tem que sair de noite, olhar para o céu e avistar e ter um contato ali de terceiro ou quarto grau para que você receba essa potencialização de fora, que é o upgrade. Além disso, treinamentos em vórtice de energia com artefatos enterrados para que se acelere e trabalhe todas as energias, frequências, vibração no seu corpo. Isso atomicamente falando. E a questão mental. Toda a questão neuropsíquica, cerebral, mental, você num vórtice de energia com artefatos enterrados, um local de alta aceleração, isso vai trabalhar no seu corpo também. Então isso também. Outro método, potencializadores de frequência quânticos, que algumas pessoas confiáveis fazem. Uma delas eu recomendo, que é o próprio Hélio Couto, que tem um potencializador de frequência impressionante. Mas tem outros também. Artefatos também, tá? Potencializa. Artefatos antigos, artefatos metafísicos, místicos, tá? Mantras. Eu não poderia deixar de falar. Hoje existem mantras que trabalham através da frequência sonora. Você entoa certos mantras que também ativa partes energéticas do seu corpo, dos chakras, dos vórtices de energia do seu corpo, da sua mente, acelera a sua atividade cerebral. Então tudo isso, pessoal, que eu somei aqui, olha quanta coisa você tem que desenvolver com disciplina, para que você comece a desenvolver esses atributos dentro daquilo que você tem facilidade, que esse é outro ponto. Qual a sua facilidade maior hoje? No quesito habilidade, no quesito que você sabe, cara, eu acho que se eu treinar eu fico bom nisso. Se eu treinar eu controlo um elemento, se eu treinar eu materializo um negócio, se eu treinar eu faço um cálculo rápido, meu cérebro processa ou armazena rápido. Se eu treinar eu fico bem mais forte, com a força acima da média. Se eu treinar, eu fico mais rápido, velocidade acima da média, fôlego acima da média, que eu esqueci de falar isso. Que mais? Se eu treinar, de repente eu faço uma levitação, que aí é um outro processo que envolve a questão de você dominar a matéria etérica, controlar a matéria etérica, juntamente com o controle dos 7 corpos sutis. Extrair energia da quarta dimensão, a energia do éter, extrair potencialidades dos corpos sutis, trazer para esse corpo sutilizado, alcalinizado, ele vai ter a capacidade de, sincronizado com o éter, ele vai levitar. Quem tem facilidade disso, isso tem a ver com realidade paralela. E outra coisa que eu esqueci de falar, claro, uma outra coisa que um ser humano já com grau de evolução ali, ok, em desenvolvimento, ele já acessa realidades paralelas. Ele já acessa, ele já tem conectividade, conexão neural ou conexão física, extrafísica ou metafísica, que é tudo interligado. Ele acessa outras realidades paralelas, ou seja, vai para outras dimensões e volta. Isso também é um atributo de potencialidade. Parece que não, mas é. Imagina quantas possibilidades advinda disso. Imagina quantas possibilidades de você ter uma saída para uma outra dimensão, atuação dimensional em outra localidade mais sutil, atuar nessa localidade, manipular essa localidade, essa matrix, através de uma localidade espelho. Isso também é possível. Isso não é uma coisa, entendeu? Isso é incrível. Visão remota. Ou seja, ninguém engana um visor remoto, ok? Se uma pessoa tentar te enganar, seja em qualquer coisa, se você é visor remoto, tem projeção mental, tela mental, conectividade, acesso ao plano espelhado, que é uma realidade, uma dimensão espelhada, acesso a outras dimensões, ninguém pode te enganar. Porque ela vai enganar, achar que está enganando, ou sei lá, mas você vai estar vendo tudo. De alguma forma você vai ver.
Isso não é uma coisa comum também. Isso é possível desenvolver. E isso é incrível, porque previsão de futuro, previsão de resultados, previsão do que vai acontecer com fulano, ciclano, com você mesmo. Olha quantas coisas. Mas para desenvolver isso foi tudo que eu falei anteriormente. Tendo essas práticas, pode ter certeza, cara, que você já vai começar a desenvolver tudo isso. Captou? Então é isso. Queria fazer esse vídeo para falar. Esqueça que você viu na Marvel e na DC sobre cair um raio na sua cabeça e você ganhar poder do nada, que não é assim. É treinamento. Prática, desenvolvimento, repetição, todos os dias possivelmente, dentro do seu tempo, da sua possibilidade, mas tem que se esforçar. Precisa reconfigurar o seu modo de pensar, de ver a vida. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Quem não tem meia hora por dia? Quem? Em meia hora dá para fazer muitas coisas. E muitas coisas até do que eu falei. Ah, alimentação não dá. Dá. É substituição. É substituir o industrializado pelo mais natural. Já vai dar um grande resultado. A interação, a questão da potencialização de olhar para o céu. Nossa, vou sair para o céu à noite, olhar para o céu. Dá um jeito. É 9 minutos. 9 minutos. Você não tem 9 minutos? Então assim, cara, dá para fazer tudo. É só querer que dá certo. E fazendo, vai desenvolver. O que eu vou ganhar desenvolvendo essas coisas? Transcender Matrix. Se transcender Matrix, você controla o jogo, meu amigo. Esse é o ponto. Você começa a controlar o jogo da 3D, da Matrix. O jogo começa a ficar no seu controle. Você só vai entender isso quando você desenvolver sua energia, a sua frequência, o seu campo. Aí você vai ver as sincronicidades, vai entender muitas coisas do que acontece, do que não acontece, por que isso, por que aquilo. Você vai dominando. Esse é o segredo. E aí você vai estar um passo à frente até da própria Matrix ali que você está vivendo. No contexto que você vive, você vai estar num passo não, 100 passos à frente. Já no contexto que você vive. É isso. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Meu e-book Bioevolução 3.0 tá aí. Tá? Quinta-feira tem uma live sobre R2 Swan, canal meu aqui. E depois a gente vai fazer uma live falando sobre essa questão. Super-humanos, Projeto Stargate, KGB, CIA, falando sobre todas essas questões. Que isso aí, ó. O ser humano é muito mais capacitado do que imagina. E eu sou fã do ser humano. Mais do que IA, mais do que tecnologia. O que eu mais sou fã é desse biológico aqui. Mas eu gosto da tecnologia, admito. Tamo junto? Mas a tecnologia maior é essa aqui, ó, a mental. Tecnologia da mente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.